Ele diz, ó, quero fazer uma pergunta. Será que Allan Kardec sofreu influência dos grupos aonde ele frequentava? Pergunta interessante, hein? Aonde ele frequentava. Pois é, Kardec, na verdade, já estava nos grupos necessários para que ele fizesse a obra que ele precisava fazer, né? Ele já é um espírito com uma missão definida. Não é à toa que ele é pedagogo, ele já estudava o magnetismo e ele já frequentava a elite científica para que ele pudesse trazer, né, todo esse conhecimento. Então, nesse caso, Allan Kardec ele já estava no grupo exato para que mas ele precisou realmente. Bom, se a gente fizer um amigo meu me entregou um cronograma da obra de Kardec, que eu falo, meu Deus, né? A hora que a gente vê o intervalo de tempo e a obra que ele fez, né? É uma coisa hercúlea. É algo assim, realmente só com o espírito com uma missão definida mesmo. Então, no caso de Kardec, não acredito que ele precisou se isolar, mas óbvio que ele enfrentou muita rejeição, muito obstáculo. Teve o Alto de Barcelona, né? Que a gente sabe que teve os livros queimados, foram outras rejeições, questionamentos. Por quê? Porque o espiritismo, ele veio como uma ideia nova e desalicerçando determinados comodismos da época. Então é óbvio que ele vai ter rejeição. E aí, quem quiser saber um pouquinho como Kardec lidou com essas rejeições, tem o livro Viagem Espírita, de 1862, quando ele vai visitar os primeiros centros espíritas e ele traz a situação e ele diz assim, eles estão no direito deles de rejeitar. Mas eu tenho que seguir com aquilo que eu devo seguir, que eu acredito. Então, a autoconfiança dele realmente é maravilhosa, e fora que ele tinha todo o embasamento científico da época. Ele não foi a reveria. Não foi uma psicografia, não veio pronto os livros, né? Não veio pronto, né? Ele já estudava o magnetismo, aí ele viu os fenômenos da mesa girante, ele viu que tinha uma causa inteligente, porque o efeito era inteligente. Ele foi construindo esse conhecimento, né? E ele conseguiu comprovar. Porque e assim, o espiritismo veio na época que a humanidade estava sedenta para poder ter esse conhecimento, entender os porquês. A fé cega já estava começando a perder um pouquinho de força. E aí vem o espiritismo explicando tudo, consolando, né, o que as pessoas não entendiam. Então, nesse caso, Kardec estava no grupo certo. Tanto é que, se não fosse Kardec, já havia... assim, já havia toda uma estrutura espiritual, né? Uma arquitetura para que ele viesse, na época que ele viesse, com o ensinamento que ele tinha que trazer. Tanto é que, se ele não aceitasse, havia Leon Denis, que foi o grande parceiro dele, né? Então, mas eu acredito que ele teve que realmente se blindar, né? Com relação àquilo que traziam. Tanto é que ele se blindou, não respondendo às rejeições, né? Ou respondendo de forma muito inteligente e dizendo, você rejeita o espiritismo, mas você estudou? Não, então... aqueles debates com critérios, né? Porque ele, na Revista Espírita, tem bastante troca, assim, que ele conversava com o pastor, né? Com outras pessoas que pensavam diferente, né? Mas sempre com respeito e dignidade, né? Sim, exatamente. Legal esse corte, né? Coloca a sua opinião aqui nos comentários ou marque um amigo. Se você quiser assistir o episódio completo, o link está aqui na descrição, ou você pode pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Caso tenha ficado com alguma dúvida sobre esse vídeo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.